Meu pai passou 15 anos cuidando de uma árvore no nosso quintal. Acabei de cortá-la e acho que não era uma árvore. Não sei a quem mais recorrer. Não posso falar com minha mãe sobre isso, ela já está um desastre. Não posso falar com meu pai porque, bem, ele é a razão pela qual estou escrevendo isso. Eu fiz algo e pensei que estava fazendo a coisa certa. Achei que estava o salvando. Mas agora a casa está cheia de um silêncio que é muito pior do que os gritos que eu gostaria de poder ouvir. Vejo o olhar nos olhos do meu pai e sei que cometi um erro terrível. Preciso de ajuda. Preciso que alguém me diga o que devo fazer. Nós vivemos em uma casa bonita. O tipo de lugar onde as pessoas se mudam quando querem ter uma família. Um jardim grande, uma cerca de estacas, canteiros que minha mãe cuida muito. Era um lugar normal e feliz para crescer até aquela árvore. Tudo começou há cerca de 15 anos. Eu tinha 10. Um dia, meu pai chegou em casa do trabalho totalmente empolgado, com uma energia que eu raramente tinha visto. Era um homem tranquilo, um homem decente, trabalhava em um emprego estável, em logística, e suas paixões eram pequenas e manejáveis. Ele adorava jardinagem, era sua fuga. Naquele dia, ele segurava um pequeno saquinho de papel amassado. Veja isto, disse, com os olhos brilhando enquanto me mostrava uma única semente negra e nodosa. Era do tamanho de um ovo de pombo, estranhamente pesada e coberta por padrões espiralados suaves. Consegui de um vendedor ambulante no centro, um velho. Ele disse que era especial. Disse que cresceria até se tornar uma grande árvore, um rei em nosso jardim. Disse que projetaria sua sombra sobre toda a casa e nos protegeria. Eu tinha 10 anos, achei isso incrível. Meu pai era um homem sensato e racional, mas sempre ficava um pouco poético ao falar do seu jardim. Pensei que ele estava apenas exagerando para empolgar seu único filho. Nós plantamos juntos no centro do quintal dos fundos. Foi uma boa lembrança, uma das últimas boas lembranças que eu acredito. A árvore cresceu, e cresceu rápido, mais rápido do que qualquer árvore tinha o direito de crescer. Em alguns anos, já era mais alta do que eu. Meu pai estava extasiado, cuidava dela como se fosse uma espécie de divindade. Construía uma pequena cerca de madeira ao redor de sua base, não para manter os animais longe, mas aparentemente para designar seu espaço como sagrado. Ninguém mais podia podá-la. Ninguém mais podia regá-la, não que ela parecesse precisar. Essa árvore era dele. Por anos, minha mãe e eu simplesmente aceitamos isso. Era o passatempo do meu pai, sua coisa. Quando ele estava no jardim, de joelhos ao lado da árvore, sabíamos que aquele era o momento dele. Não interferíamos, não pensávamos muito nisso. Mas a árvore continuou crescendo. E à medida que crescia, meu pai começou a mudar. Sutilmente, a princípio. Passava mais e mais tempo lá. Voltava para o jantar com terra sobre as unhas e uma expressão distante e pacífica em seu rosto. Começou a falar da árvore não como uma planta, mas como uma presença. A árvore está bem hoje, dizia. Ela gostou da chuva. Nós apenas sorríamos e acenávamos. Quando eu tinha 20 e poucos anos, a árvore era um monstro. Era uma espécie que nenhum de nós reconhecia. Sua casca era de um cinza escuro e liso, quase negra, e suas folhas eram de um verde escuro e cerroso, que parecia sugar a luz do sol. Ela se erguia sobre nossa casa de 2 andares, projetando uma vasta e profunda sombra sobre todo o quintal na maior parte do dia. E foi então que realmente começamos a notar o que estava errado. O primeiro sinal foram as outras plantas, as rosas premiadas da minha mãe, a horta, as alegres florzinhas que ela plantava a cada primavera. E qualquer coisa que estivesse sob a sombra da árvore por mais de algumas horas ao dia, murchava e morria.
O solo abaixo se tornou estéril, cinza e duro como uma rocha. Depois os animais. Os pássaros passaram de nidificar em nosso jardim. As esquilos que costumavam correr pelo gramado desapareceram. Até nosso cachorro da família, um Golden Retriever, se recusava a estar no quintal dos fundos. Ele parava na porta dos fundos, gemendo, com o rabo entre as pernas, recusando-se a colocar o único pé na sombra. Mas a pior mudança foi no meu pai. Sua obsessão se tornou toda a existência. Ele pediu demissão, disse que precisava estar em casa para cuidar da árvore. Passava o dia todo, desde o amanhecer até o anoitecer, sentado em um pequeno banco que havia construído diretamente sob seus galhos mais densos. Ele simplesmente ficava lá. Às vezes ouvíamos da janela da cozinha com a cabeça inclinada como se estivesse ouvindo algo. Às vezes seus lábios se moviam e nós sabíamos, com a certeza que nos deixava doentes, que ele estava falando com a árvore. Minha mãe e eu tentamos alcançá-lo, suplicamos, rogamos. Querido, por favor, dizia minha mãe, com a voz embargada entre como alguma coisa, você parece tão magro. Ele apenas balançava a cabeça com um sorriso lento e sereno em seu rosto. Não estou com fome. A sombra é suficiente. É tão pacífico aqui. Me conforta também. Pode te confortar, se você apenas viesse sentar aqui comigo. Nunca fizemos isso. Havia algo naquela sombra. Não era apenas falta de luz. Sentia-se fria, sentia-se pesada, sentia-se faminta. Ficar à beira dela era como ficar na margem de um oceano profundo e escuro. Você sabia que não devia entrar. As últimas semanas foram um ponto de ruptura. Ele parou de entrar de fato, exceto para dormir em sua cadeirinha na sala, de estar por algumas horas inquietas. Ele estava se consumindo. Sua pele estava pálida e cerrosa. Seus olhos fundos, mas tinham um brilho sereno e vazio que me aterrorizava mais do que a qualquer raiva. Ele estava sendo consumido. A árvore estava o comendo vivo e ele estava permitindo. Decidi que precisava fazer algo. Eu precisava salvá-lo. A árvore precisava ir. Esperei até a noite. Olhei pela janela até que finalmente, relutantemente, ele entrou e desabou em sua poltrona, caindo em seu habitual sono inquieto. A casa estava em silêncio. Minha mãe estava dormindo lá em cima. Esta era a minha chance. Peguei o machado pesado para cortar lenha da garagem. Minhas mãos estavam suadas. Meu coração batia com um ritmo frenético e aterrorizado contra minhas costelas. Saí pela porta dos fundos. O jardim estava banhado pela pálida e etérea luz da lua cheia. Mas o solo sob a árvore era um poço de escuridão absoluta. Entrei na sombra. O frio foi imediato e impactante. Não era um frio natural. Era um frio profundo, exaustivo, que parecia extrair o calor diretamente dos meus ossos. Caminhei em direção à base da árvore. Sua casca lisa e negra parecia estranhamente escorregadia ao toque, quase como pele. Levantei o machado. Quando a cabeça de metal tocou a casca, eu ouvi um sussurro bem ao lado do meu ouvido. Uma voz que era ao mesmo tempo masculina, feminina, velha, jovem. Era um sussurro de folhas e um suspiro de vento e uma voz. Tudo ao mesmo tempo. Não faça isso. Tropecei para trás. Meu coração parou em meu peito. Olhei ao redor freneticamente. O jardim estava vazio. Eu tinha que ter imaginado. Era o vento. Era meu próprio medo falando comigo. Tinha que ser. Reuni coragem. Peguei todas as forças que eu tinha, segurando aquele machado, e bati na árvore com todas as minhas forças. Tchac! O som foi abafado, úmido, não o estalagudo do machado batendo na madeira que eu esperava. Foi como atingir um pedaço de carne. O machado cravou-se profundamente no tronco. Eu arranquei e um líquido escuro, negro à luz da lua, começou a jorrar da ferida. Ignorei isso. Balancei novamente e outra vez.
Entrei em um ritmo frenético e desesperado, o suor escorrendo pelo meu rosto, meus músculos gritando, o golpe úmido e carnoso do machado, o borbulhar da seiva escura, o frio profundo e exaustivo da sombra. Era um pesadelo. A cada golpe, o líquido da ferida fluía com mais liberdade. O cheiro metálico e acobreado preencheu tudo. Era um cheiro que eu conhecia, um cheiro que não deveria estar aqui. Era cheiro de sangue. Toquei o líquido pegajoso com os dedos, levei ao nariz. Era sangue, espesso, escuro, sangue de verdade. O pânico, cru e absoluto, me invadiu. Queria correr. Queria deixar cair o machado e fugir e não olhar para trás. Mas então pensei no meu pai, em seu rosto vazio e sorridente, nele se consumido em seu banco. Eu não podia parar, eu tinha que terminar isso. Gritei, um som cru e sem palavras, de raiva e medo, e coloquei tudo o que tinha nos últimos golpes. A ferida se alargou, a árvore gemeu, um som profundo e aterrorizante que parecia sacudir a própria terra. E então, com um grito final e desgarrador de matéria estilhaçada, caiu. Estalou contra o jardim com um estrondo que sacudiu o chão. Seus grandes galhos destruindo os vasos vazios da minha mãe. Silêncio. A sombra havia ido, ofegante, apoiando-me no machado. Meu corpo tremia de exaustão e adrenalina. Meus olhos se dirigiam ao tronco, ao lugar onde o havia cortado. Tirei a pequena lanterna do meu bolso de trás e apoiei o feixe para a ferida. O interior da árvore não era madeira. Era uma massa caótica e fibrosa do que parecia ser músculo vermelho, escuro e tendões pálidos e brilhantes. Tudo entrelaçado em torno de um núcleo central e horrível, onde eu havia cortado a árvore ao meio. Eu também o havia cortado ao meio, encravado no centro do tronco, integrado em seu próprio ser. Estava o torso de um ser humano. Eu podia ver a curva da caixa torácica, a forma da coluna vertebral, o aspecto pálido e gomoso da carne conservada. Eu o havia cortado completamente. O sangue escuro ainda saía dele, encharcando o chão. Não sabia o que fazer, não podia gritar, não podia me mover. Minha mente simplesmente parou. O que era isso? Quem era este? Era a quem meu pai estava falando? Camille. A voz veio de trás. Era calma, áspera e quebrada. Virei-me, o feixe da minha lanterna cortando selvagemente a escuridão. Meu pai estava de pé à margem do quintal. Ele não estava me olhando, estava olhando para a árvore caída. E o toco mutilado e sangrando. E a expressão em seu rosto era a mais profunda e devastadora tristeza que eu já presenciei. A serenidade vazia havia partido, substituída por uma dor tão profunda que parecia ter rachado sua alma. Pai, sussurrei. Precisamos queimá-lo, repetiu a voz. Tudo agora precisamos queimá-lo. Trabalhamos juntos em um ritual sombrio e silencioso. Cortamos as ramas e o grande tronco em pedaços manejáveis. Os arrastamos até uma pilha no centro do jardim. Meu pai se movia como um idoso. Sua nova clareza custava todo o seu esforço. Nunca olhou para a coisa horrível no coração do tronco. Derramamos gasolina na pilha e meu pai riscou o fósforo. O fogo se elevou com um rugido, uma fumaça negra e gordurosa que cheirava a carne queimada e a algo mais. Algo ácido e profundamente errado. Permanecemos lá por horas, observando-o queimar, até que a grande árvore que dominava nossas vidas não fosse mais do que uma pilha de brasas brilhantes e um círculo negro chamuscado no gramado. Achei que havia o salvado. Pensei que havia extirpado o câncer que o estava matando, mas eu estava errado. Passou uma semana, a árvore se foi, a sombra se foi, meu pai está dentro de casa. Come o que minha mãe coloca na frente dele, dorme em sua própria cama, está fisicamente presente, mas não está aqui. A obsessão se foi, mas a paz, por muito retorcida que fosse, também se foi.
foi substituída por uma ansiedade constante e zumbidora. Ele vagueia pela casa, olha pela janela o espaço vazio do jardim, salta com cada sonho inesperado, não fala nem uma única palavra desde aquela noite. Apenas me olha às vezes, com aqueles olhos atormentados e partidos, e sinto que eu sou um monstro. Destruí a coisa que o estava consumindo, e ao fazer isso, parece que também o destruí. Troquei um zumbi sorridente por um fantasma silencioso e aterrorizado. O que era aquela coisa? O que eu fiz? E como eu conserto meu pai? Há alguma forma de trazê-lo de volta do limite para que eu o empurrei? Por favor, se alguém tiver alguma ideia do que aconteceu aqui, me diga. O silêncio nesta casa fica mais forte a cada dia.